Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Artemison Montanho, do componente curricular de História, e é um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos dar uma olhadinha rapidamente no título da nossa aula e no objeto de conhecimento? Nossa aula de número 12 tem como título A Conquista da América, o Paraíso e o Inferno na Terra. No nosso objeto de conhecimento, nós temos elencado o seguinte: a conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e europeus, conflitos, dominação e conciliação. A conquista da América, o encontro de dois mundos. Então, vamos dar início à nossa aula. Então, comumente a gente pensa as Américas e o Brasil, de modo geral, como um país miscigenado, com culturas diferentes, que estão aqui se complementando, se misturando todos os dias. Mas o que isso significa na prática? Significa dizer que o processo de colonização do Brasil se deu a partir da mistura de etnias diferentes, a exemplo do que nós temos aqui. Nós temos o europeu, que chegou aqui, historicamente, a partir de 1500, no processo de descobrimento do Brasil. Temos também o indígena, que já habitava, na verdade, essas terras muito antes de o europeu pensar em chegar nessas terras. E temos os africanos também, que foram trazidos à força do seu continente original da África para acabar se tornando escravos nas terras que hoje chamamos de Brasil e Américas de modo geral. Então, quando nós falamos nesse processo de mistura cultural, de miscigenação, nós estamos falando que, inicialmente, na cultura brasileira, nós tivemos essas três etnias diferentes compondo o processo de ocupação e também de misturas étnicas, que vai nascer o filho de negro com índio, de branco com indígena, de branco com negro. Então, isso é a miscigenação, a mistura de culturas. Mas para a gente falar sobre esse processo, para entender melhor como aconteceu, nós temos que falar sobre também as grandes navegações. Mas antes de entrarmos propriamente nela, temos que ouvir algumas palavras que a Potira e a Isabel têm para trazer para a gente. Então vamos dar uma olhadinha aí no que é que elas têm para trazer de informações para a gente. Vamos lá? Olá, meu nome é Potira, sou da tribo dos Tupiniquins. Moramos perto da praia, porque é mais fácil conseguir comida. Sabemos plantar, colher, cozinhar. Nosso trabalho é pescar, caçar, trazer comida para casa. Também fazemos objetos que usamos no dia a dia e em ocasiões especiais. Temos dança, festa e também temos os nossos deuses. Fazemos parte do grande povo tupi, que mora em todos os lugares de Pindorama. Existem várias outras tribos iguais às nossas. Cada uma delas tem o seu próprio jeito de ser e de pensar. Meu sonho é atravessar o mar, mas acho que é uma ideia muito doida. Mas eu queria saber o que tem do outro lado. Será que tem alguma coisa do outro lado? Eu acho que tem. O quê? Avançar pelo mar adentro? Não existe nada depois do horizonte, só monstros horrorosos e a porta do inferno. Muita gente já tentou e acabou morrendo. Mas eu sei que o rei apoia essas viagens porque ele está de olho no dinheiro. Por que não investir toda essa dinheirama aqui em Lisboa? Tem crianças passando fome, muita gente doente, mendigos, a cidade cresceu muito. Acho que é um desperdício essas viagens além mar. Então, vocês viram aí na fala da Potira e da Isabel ideias diferentes quanto à relação com o mar e as chamadas grandes navegações que ainda iriam acontecer. Enquanto a Potira tinha vontade de atravessar o mar para ver o que tinha do outro lado, na Europa, não só a Isabel, mas a maioria das pessoas tinha um pensamento diferente, que talvez se você começasse a navegar, você chegaria no abismo e cairia no nada. Então, para a gente reforçar um pouco mais sobre essas questões, vamos ali observar alguns conceitos que são importantes para esse momento. Então, a Europa do século XV pensava o mundo de forma plana. Eu acho que você já deve ter ouvido essa discussão, sobre dizer que o mundo é plano, que era um disco. Então, o que se acreditava naquele momento dentro da Europa? Que se você entrasse no mar, você teria que enfrentar alguns obstáculos. Primeiramente,
monstros marinhos que poderiam afundar sua navegação, as sereias que poderiam encantar os marinheiros e também levá-los a se afogar. Ou ainda que por conta de um mundo ser plano, quando você chegasse na borda desse mundo, você cairia infinitamente em um abismo e você nunca mais conseguiria sair de lá. No entanto, mesmo assim, as grandes navegações aconteceram. Então, para a gente se informar um pouco mais sobre o que foram essas grandes navegações, acompanhe o próximo vídeo comigo. Navegar é preciso. A Europa do século XV. A Europa do século XV passava por um período efervescente. Depois de muitas guerras, os reis estavam cada vez mais poderosos. Os antigos castelos isolados davam lugar às cidades. Havia um enorme desenvolvimento nas ciências e nas artes. As descobertas da astronomia e novos instrumentos de navegação incrementaram as viagens por mar. Uma classe social particular enriqueceu com isso, a dos comerciantes, com o apoio do Estado, que tinha interesse de descobertas de novas terras e no poder marítimo. Grandes somas eram investidas em viagens ao Oriente e lá se compravam mercadorias muito disputadas na Europa, especiarias como orégano, cravo e canela, marfim e seda. Os primeiros a se aventurarem no mar foram os portugueses, que em 1415, ainda no século XV, conquistaram Celta. Os navegantes de Portugal eram financiados pelos reis. Conquistaram as ilhas no Atlântico, deram a volta no continente africano e chegaram até as Índias. No entanto, a maior de todas as aventuras, a chegada dos europeus na América, não foi uma conquista de Portugal. O navegante italiano chamado Cristóvão Colombo chegou ao Novo Mundo com o apoio da Espanha. Então os portugueses tiveram que superar os seus medos, seja dos monstros marinhos ou de se cair num abismo infinito para poder atravessar os mares e chegar a outros continentes com toda certeza. No entanto, apesar de Portugal ser considerado pioneiro das grandes navegações, foram os espanhóis que primeiro chegaram ao continente americano em 1492, com a expedição de Cristóvão Colombo, financiada pelos reis espanhóis. E claro que essas grandes navegações tiveram algumas consequências, principalmente de contato e processo de fundação de alguns locais que são bem conhecidos pela gente hoje. Como, por exemplo, nós temos que falar sobre esse contato entre esses indígenas e esses europeus, né? Seja aqui no Brasil ou em outras partes do continente americano. Claro que esse contato vai gerar um grande estranhamento e muitas vezes o europeu, com aquele sentimento de superioridade, de civilizar o restante do mundo, vai subjugar muitos desses povos indígenas que já habitavam o continente americano. Claro que locais como, por exemplo, os Estados Unidos, Brasil e diversos outros países surgirão por conta desse contato, por conta do processo de colonização que se estabeleceu nesse momento. E claro que também nós temos que lembrar que muito antes da chegada desses europeus já havia, assim, ocupação no nosso território, pelas chamadas populações, ou melhor, pelos chamados povos pré-colombianos, como os astecas e incas, com quem foi que especificamente esses europeus tiveram esse contato, tá? Porque os maias, a civilização deles já havia decaído quando os europeus chegaram aqui. Então, a que conclusões nós podemos chegar depois de observarmos esses fatos? Então, acompanhe comigo. Quando os europeus chegaram ao continente americano, o encontro dessas duas culturas causou, então, quais são as consequências disso no final das contas? Primeiro, claro que nós vamos ter um grande processo de estranhamento, culturas diferentes, né, que viviam momentos de desenvolvimento social diferente, vão se encontrar o indígena que muitas vezes andava pelado, que utilizava seu arco e sua flecha, que vive de um modo tradicional, extraindo o necessário apenas para a sobrevivência diária, o europeu com um pensamento mercantilista de acumular, de produzir, acumular e revender. Então, claro que linguagem, roupas e outros detalhes como esse foram fundamentais para gerar esse processo de estranhamento cultural. Além desse estranhamento, nós vamos também ter um grande processo de choque, porque são culturas diferentes e, claro, o europeu vem para tomar posse da terra. E nós vamos ter não apenas esses choques e estranhamento cultural, como também choques físicos ali, de brigas realmente por conta desse território. O europeu querendo dominar e o indígena querendo manter a sua liberdade. Então, esse processo de dominação não só vai ser cultural,
quanto também físico, pois muitos indígenas serão subjugados e levados a quê? A situação de escravidão, ok? Então, essa foi a conclusão da nossa aula de hoje e vamos ao nosso aplicando. Então, na nossa questão do aplicando, nós temos o seguinte: a chegada dos europeus à América foi resultado das grandes navegações, empreendimento marítimo que teve como país pioneiro: letra A, Espanha, B, Portugal, C, Inglaterra ou letra D, França. Então, qual dessas alternativas responde corretamente a nossa questão? Para você que respondeu letra B, você acertou, porque de fato Portugal é considerado o país pioneiro, né, a investir e se lançar nas chamadas grandes navegações. E nos nossos comentários nós temos o seguinte: os historiadores consideram que Portugal foi o país pioneiro no empreendimento das grandes navegações, uma vez que grande parte das navegações e dos maiores avanços do período foram realizados pelos portugueses. Claro que antes dos espanhóis chegarem à América com Cristóvão Colombo em 1492, os portugueses já tinham se lançado nessa corrida. Para onde? Lá para a região da África, teve a conquista de Ceuta e outras regiões. Então, inicialmente, os espanhóis chegaram nas Américas. No entanto, os portugueses, mesmo antes disso, já tinham investido na criação, por exemplo, da Escola de Sagres, onde se desenvolveu diversas tecnologias de navegação: bússola, astrolábio, a própria engenharia dos navios, que até aquele momento ainda não suportavam grandes e longas viagens pelo mar, passou a ser diferente. Tudo foi repensado para que os portugueses então tivessem esse suporte tecnológico e financeiro também para custear essas viagens. Então é por isso que nós vamos observar, se você for estudar um pouco mais aprofundadamente, que o rei estabeleceu uma grande aliança financeira com a chamada burguesia, que era uma classe emergente e que, claro, tinha muito interesse no processo de desenvolvimento ali também, tá, das chamadas grandes navegações. Então, meu povo, agora eu quero convidá-los aí para as nossas considerações finais. Vamos lá? Então, vamos às nossas considerações finais. Nós verificamos hoje um pouco sobre a conquista da América e claro que isso vai gerar o processo de encontro de dois mundos. Mas nesse encontro de dois mundos, o que vai acontecer? Quais são as cenas desse capítulo? Não? Então, nós vimos que essa conquista, né, e esse processo também de encontro vai acontecer principalmente por conta das chamadas grandes navegações, onde as nações europeias naquele momento tinham grande interesse em expandir suas rotas marítimas por conta de quê? De achar especiarias que pudessem comercializar, ou seja, produtos que eram vendidos a um alto preço dentro da Europa, e também encontrar novas rotas comerciais, porque a sua rota tradicional do Mediterrâneo estava detida, ali estava fechada por conta dos muçulmanos. Então se procurava uma alternativa para continuar lucrando com o negócio das especiarias que eles traziam das Índias. Por conta disso, nós vamos ter dois países ou duas nações naquele momento se lançando nessas corridas: Portugal e Espanha especificamente, né, onde nós sabemos que Portugal é considerado o pioneiro das chamadas grandes navegações e vai ser seguida depois por Portugal. Então nós temos ali o Brasil citado como exemplo de processo inicial de colonização nessa procura de novas terras por Portugal, e ali embaixo nós temos o México e Peru como exemplo, né, das regiões que foram colonizadas e desenvolvidas como colônias pela Espanha na sequência também. Claro que nesse processo de encontro com os indígenas, com os habitantes nativos dessas regiões, tivemos também alguns conflitos, alguns problemas associados a isso. Como, por exemplo, a questão do estranhamento cultural, de vestimenta, de linguagem, de cultura, de tudo. E isso vai gerar um grande choque, né? E esse choque não é só cultural, como também físico, no processo de disputa por essas terras, onde o europeu vai ter uma tendência de tentar trazer o processo de subjugação, de dominação desses povos. Então nós vamos ter o processo desses indígenas reduzidos à condição de escravo, na condição de servo, de servidão, de ser obrigado a trabalhar para quem? Para esses europeus. Além de que muitas dessas etnias que habitavam o Brasil, né, não só o Brasil, como outras partes das Américas também, nesse encontro com os europeus,
chegaram a ser exterminadas. Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Você pode saber mais e assistir às aulas do Contraturno Digital, seguindo as nossas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. Então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!